Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso conteúdo, estamos na segunda parte da matéria de organização do Estado e eu sigo com vocês já falando sobre os demais entes federativos que nós não abordamos na aula passada. A aula passada foi dedicada à União e hoje nós vamos falar sobre estados, sobre municípios e também sobre o Distrito Federal. Começando pelos chamados estados federados. Eles têm ali o seu desenho institucional a partir da nossa Constituição. A gente falou disso nas aulas anteriores. Há uma inspiração na Federação Americana, mas a nossa federação, como vocês já devem ter notado, apresenta um delineamento muito particular, muito específico, o que a afasta do modelo dos Estados Unidos. Quais são as características básicas de um Estado federado no Brasil? Ele se auto-organiza, ele tem autonomia administrativa e autonomia política. Vejam, só para não restar dúvida, o que diz o artigo 25 da nossa Constituição, caput. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Então, o Estado faz a sua própria Constituição, faz as suas próprias leis. Observados, porém, os princípios da Constituição. Então, nós temos uma hierarquia aí de normas, né? Temos a Constituição Federal ou a Constituição Republicana, esse é o termo mais correto, no topo da hierarquia das normas, e as constituições estaduais e as leis locais, as leis estaduais, estão submetidas do ponto de vista hierárquico à Constituição Republicana, certo? Parágrafo 1º, são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Tudo aquilo que não é vedado, o Estado pode fazer. Lembrando que a União tem ali as suas competências privativas, né? De novo, eu trago à tona uma decisão do Supremo Tribunal Federal que versa sobre essa matéria e, de novo, uma decisão que trata do combate à pandemia do coronavírus. A DPF 672, aqui o relator foi o Alexandre de Moraes, né? Como que ficou definida a ementa aqui dessa DPF? O que ela traz de relevante para o nosso estudo? Vejam só. Pandemia do coronavírus, respeito ao federalismo, Lei Federal 13979, que é a lei aí que trata das ações a serem adotadas durante a pandemia, medidas sanitárias de contenção à disseminação do vírus, isolamento social, proteção à saúde, segurança sanitária e epidemiológica, competências comuns e concorrentes, e respeito ao princípio da predominância do interesse, conforme nós falamos na aula passada, né? O critério utilizado pelo Constituinte para delimitar as competências dos entes federativos é o da predominância do interesse. Competências dos estados para implementação das medidas previstas em lei federal, arguição julgada parcialmente procedente. O Supremo reitera aqui que os estados, como entes federados, podem adotar medidas de combate ao coronavírus. Vejam ali o trecho da decisão. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus, Covid-19, exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia da Covid-19. Bem, então, tá aí, né, o trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí temos ali algumas atribuições específicas dos estados, tá? Eu trouxe essas decisões, pessoal, só um parênteses aqui, para vocês ficarem bem atentos, porque isso pode aparecer nas provinhas de vocês, tá? São decisões recentes, bastante relevantes, imagina, né? Toda a pertinência aí, decisões que tratam do combate à pandemia. Parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Isso aqui foi uma conquista, né, dos Estados Federados
no texto da Constituição, né? Eles podem explorar diretamente ou mediante concessão serviços locais de gás canalizado. Geralmente é por concessão. Santa Catarina tem lá a SC Gás, né? Temos outras empresas estatais aí que exploram, tá? Isso cai bastante em prova. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Lembrando, essas regiões metropolitanas não têm personalidade jurídica e não são considerados entes federados. Os municípios continuam com a sua autonomia, embora se integrem a essas regiões. Para que servem essas micro-regiões, regiões metropolitanas? Para facilitar, por exemplo, o planejamento de políticas públicas, por exemplo, na área de transporte, até mesmo na área de saúde, assistência, saneamento. Tá? Então, as micro-regiões ou regiões metropolitanas não significa dizer que a existência dessas micro-regiões tenha criado novas entidades federadas. Tá? Os bens dos estados, pessoal, tudo aquilo que não é bem da União, né, vocês vão se perguntar, tá, são bens dos estados, como é que funciona? Né? As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito, ressalvadas nesse caso da forma da lei, as decorrentes de obras da União. Então, a gente viu que os minérios, as águas com potencial energético, é tudo de propriedade da União, mas as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito, nesse caso, são dos estados. Né? Áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, né? Tirando aquelas que estão sob o domínio da União, dos municípios ou de terceiros, ilhas fluviais e lacustres que não pertencem à União, terras devolutas, né? Eu falei na aula anterior que nem toda terra devoluta é da União, então você vai ter terras devolutas que são de propriedade dos estados. Vamos para as questões que a gente fixa bem esse conteúdo. Segundo a Constituição Federal, assinar a alternativa correta. A. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, a aprovação do Congresso Nacional. Aqui é uma questão que mistura vários temas. B. Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos, os respectivos membros serão equivalentes às leis complementares. É falso. C. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Correto. A respeito do exercício das competências legislativas pelos entes da federação, a partir do texto constitucional e dos entendimentos do STF, é constitucional. A lei estadual que impõe às pessoas físicas e jurídicas a necessidade de ofertar o serviço de segurança em estacionamento para os clientes. Errado, tá? Na verdade, é uma jurisprudência do Supremo, lei estadual que versa sobre as responsabilidades do Estado-membro por danos causados a pessoas presas durante a ditadura civil-militar. Isso aqui é decisão relativamente recente do Supremo. Considerando o disposto na Constituição Federal de 88 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a opção correta acerca dos governos estaduais e seus limites constitucionais. A. Constituição estadual pode prever rol de autoridades sujeitas à fiscalização do Poder Legislativo Estadual maior do que aquele previsto na Constituição Federal. E aí, pode ou não pode? Não pode, tá? Correta a letra C. Titular de qualquer órgão diretamente subordinado à presidência da República comete crime de responsabilidade ao recusar-se a prestar informações requeridas pelas mesas da Câmara Federal e da Câmara Federal dos Deputados. Região metropolitana, pessoal, olha qual é a resposta aqui, para a gente resumir. Apesar de não possuir personalidade política, a região metropolitana pode implementar a organização, o planejamento e execução das funções públicas de interesse comum por meio de pessoas jurídicas de direito público. Pode ser, por exemplo, por meio de autarquias. As terras devolutas indispensáveis à preservação do meio ambiente são consideradas bens. O que são bens? São bens dominicais aqui de titularidade da União. Tá? Porque aqui é ou para a defesa de fronteira ou para a proteção do meio ambiente, né? Aí nesse caso as terras devolutas são de propriedade da União. Considere que em determinado estado da federação sejam promulgadas 2 leis, uma para a fixação do subsídio de governador, vice-governador e secretários de estado
e outra para a fixação dos subsídios dos deputados estaduais. Eu até acabei não falando isso, mas vale lembrar que os estados detêm ali, eles têm poder legislativo, poder executivo e também poder judiciário, né? Ao contrário aí dos municípios que não têm poder judiciário, só executivo e legislativo. Como é que funciona aí a fixação desses vencimentos para esses cargos, pessoal? Para não esquecer mais, as leis são compatíveis com a Constituição Federal desde que ambas sejam de iniciativa da Assembleia. Tá? Então, a fixação do subsídio do governador tem que partir da Assembleia Legislativa. Considere que a Constituição de determinado Estado da Federação contém as seguintes previsões. 1. Compete à Assembleia Legislativa autorizar, pelo voto de 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o governador do Estado, pelo cometimento de crimes comuns. E 2. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar o Procurador-Geral do Estado nas infrações penais comuns, inclusive nos crimes contra a vida. É errado, né? Aqui não está totalmente correto, né? Vamos ver como é que é a resposta aqui, que eu já explico. Primeira previsão é incompatível, tá? Porque o entendimento até da jurisprudência é esse, Quando você vai processar um governador, né, por crime comum, a competência é do Superior Tribunal de Justiça e independe a instauração do processo de a autorização da Assembleia. É diferente do Presidente da República, né? O Presidente da República só pode responder por crime comum no STF mediante a autorização lá de 2/3 da Câmara Federal. A segunda, tá, também é inconstitucional, né? Porque a competência do Tribunal do Júri permanece, tá? O Tribunal do Júri é quem julga os crimes dolosos contra a vida, nesse caso aí do Procurador do Estado, tá bem? A Constituição Estadual não pode chegar e definir que todos os crimes comuns, inclusive os crimes dolosos contra a vida, praticados pelo Procurador do Estado, vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça. Próxima questão. Acerca da proteção ao meio ambiente e da repartição de competências ambientais na estrutura federativa brasileira, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência da STF. A. O condicionamento da celebração de termos de cooperação pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente à prévia aprovação do Poder Legislativo Estadual é constitucional. B. Lei estadual que autorize o uso do amianto é considerada constitucional em razão da competência concorrente em matéria ambiental. Errado, tá? O Supremo já entendeu que o uso do amianto ele pode ser, ele é vedado, tá? Letra D, então, os estados têm competência para instituir programa de inspeção e manutenção de veículos com objetivo de proteção ao meio ambiente. Isso não é legislar, isso sobre trânsito, tá? A respeito do entendimento do STF sobre competência legislativa, analise as afirmativas a seguir. 1. A competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre educação e ensino autoriza a fixação por lei local do número máximo de alunos em sala de aula. 2. No limite do interesse local, os municípios possuem competência para legislar sobre proteção ao meio ambiente e, inclusive, adotar a legislação ambiental mais restritiva em relação aos Estados-membros. 3. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e política de seguros. Por conseguinte, os Estados-membros não têm competência para legislar sobre normas que objetivem a proteção e a prestação de informações ao consumidor de planos de saúde. A 3 está errado, tá? A 1 e a 2 corretas. Próxima questão. À luz da jurisprudência do STF, será compatível com a repartição de competências estabelecida na Constituição Federal, lei estadual que a. Obriga operadores de plano de saúde a fornecer ao consumidor informações e documentos em caso de negativa de cobertura. B. Discipline a comercialização de títulos de capitalização, estabelecendo obrigações e impedimentos para sua venda e publicidade. C. Preveja prazos máximos para que as empresas de plano de saúde autorizem exames médicos aos usuários. D. Exige a certidão negativa de violação aos direitos do consumidor, dos interessados em participar de licitações e em celebrar contratos com órgãos e entidades da administração pública estadual. E letra E. Estabeleça regras para a cobrança pela prestação de serviços privados de estacionamento de veículos em áreas particulares. Errado, tá? Letra A. Legislação de proteção ao consumidor, ela pode ter origem no Estado, tá bom? Pode ser estadual. Próxima questão. Governador do Estado X cometeu crime de feminicídio durante o exercício do seu mandato. Ele vai ser julgado por quem, pessoal? Ele é julgado
pelo STJ sem necessidade de autorização da Assembleia, né? E o que diz ali a letra B, que é a correta? Ó, responderá pelo crime no curso do mandato, tendo em vista que a imunidade material relativa não se aplica a governadores, mesmo que a Constituição Estadual preveja expressamente tal hipótese, conforme entendimento do STF. Próxima questão. A respeito da estrutura e organização do Estado brasileiro, assinale a alternativa correta. A. A instituição de regiões metropolitanas está condicionada à aprovação de lei complementar estadual, sendo válida a Constituição Estadual exigir a prévia anuência das câmaras municipais. B. As regiões metropolitanas são, segundo a Constituição, dotadas de personalidade jurídica. E letra C. Cabe aos estados... Essa está errado, né? Letra B, a gente falou. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão serviços de gás canalizado na forma da lei complementar. D. As constituições estaduais podem permitir a edição de medidas provisórias, sim, desde que haja expressa autorização na Constituição do respectivo estado e sejam observadas as regras básicas do processo legislativo. Correto. A respeito da repartição constitucional de competências, assinar a alternativa que está de acordo com o entendimento do STF. Aqui, ó, letra B. É constitucional lei estadual que prevê a instalação de dispositivos de segurança nas agências bancárias, visto que compete concorrentemente à União e aos estados legislar em matéria de segurança nas relações de consumo. Vamos falar agora sobre os municípios, pessoal. Competência legislativa, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. É isso aí, tá, pessoal? É isso que vocês não podem esquecer. Eu vou passar direto aqui para a questão, tá bom? Acho que nas questões a gente acaba pegando muito mais o conteúdo do que simplesmente lendo a Constituição, né? No que diz respeito à competência dos municípios, prevista no artigo 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, e com base nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, assinar a alternativa incorreta. A. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. B. A norma municipal que impõe sanção mais gravosa, que é prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não extrapola a competência legislativa suplementar do município. Extrapola sim, né? Desculpa, não extrapola, é isso aí, ó. Se estiver em sintonia com a peculiaridade local. Interessante, né? Próximo, considerando-se o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, compete aos municípios, exceto, letra B, ó, legislar sobre jazidas, minas e metalurgia, bem como sobre a responsabilidade por dano a bens e direitos de valor artístico e paisagístico. Pessoal, o município, ele é fiscalizado, né, ele sofre ali o controle externo, que é realizado pelo próprio Poder Legislativo Municipal, né? A Câmara Municipal é um órgão importante de fiscalização. O que pode aparecer para vocês e que é muito cobrado aí? Além do caput do artigo 31, temos ali o parágrafo 1º, né? O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver, né? Não é todo município que tem. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, tá? Vamos ver como que as bancas abordam esses temas. No que tange à fiscalização do município, diante do controle externo, será exercida o quê? Pelo Poder Legislativo Municipal, pela Câmara, né? Assim como a Assembleia e assim como o Congresso Nacional no âmbito federal. Joana, vereadora do município Alfa, situado na região sul do país, viajou a Brasília em missão oficial. Em visita ao Congresso Nacional, fez um duro pronunciamento contra a gestão do prefeito municipal, qualificando com objetivos seriam conceitualmente enquadrados sob a epígrafe dos crimes contra a honra. Se lascou, né? Porque o vereador ele só tem imunidade no seu município, ó. Pode ser responsabilizada, portanto, por suas palavras e opiniões nas circunstâncias indicadas na narrativa. Em relação à imunidade, isso até é um tópico para a gente trabalhar depois, quando estudarmos o Poder Legislativo, mas vale dizer, né? A imunidade material e formal, que é atribuída a deputados federais, estaduais e senadores, ela não tem a mesma aplicação para os vereadores, tá? Então, isso é importante lembrar. Depois a gente vai
vai falar mais sobre isso quando trabalhar ali o tema do Poder Legislativo. Vamos seguir aqui. Com escora na doutrina existente a respeito da competência dos municípios, é correto afirmar que, já vamos direto aqui, tá? Aos municípios é dado legislar para suplementar a legislação estadual e federal, desde que isso seja necessário ao interesse local. O município sempre legisla visando o interesse local. Assinar a alternativa certa quanto ao controle das contas da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista. Bem tranquilo, ó. A Câmara Municipal julga os atos de gestão do prefeito enquanto atuar como ordenador de despesa, bem como julga as contas anuais, emitindo sobre elas decisão definitiva. Compete aos municípios, dentre outros, exceto, letra D, ó, criar, organizar, fundir e suprimir distritos, observada a legislação municipal. É observada a legislação estadual, né? Vamos falar aí sobre o Distrito Federal, pessoal, e a gente caminha para o final desse tópico. O Distrito Federal é uma entidade mista, tá? Ele não é nem estado, nem município, mas ele acumula competências estaduais e também municipais. Então, por exemplo, o Distrito Federal cobra IPTU e IPVA, né? Um é um tributo municipal e o outro estadual. Então, ele não é nem município, nem estado, nem união, mas ele é um ente federativo também dotado de autonomia. Embora ele não tenha uma constituição própria, ele tem uma lei orgânica, ó, artigo 32. Lei orgânica, né, que é votada em 2 turnos, né, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara, né? Sempre atendidos os princípios da Constituição. Outro detalhe que sempre aparece em prova aqui. O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, tá? Vocês vão viajar lá, vão conhecer Brasília, vocês vão ver que o Distrito Federal não tem municípios, tá? Isso é importante. Brasília não é um município, ok? Não tem prefeito lá. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então ele legisla visando o interesse local, mas detém aquelas competências concorrentes também, tá? Vamos já direto aqui para as questões, ó. Embora não existam mais territórios federais, a Constituição Federal prevê que ainda possam vir a existir. Nesse caso, é correto afirmar que A. O território federal pode eleger 4 deputados, mas não poderá eleger nenhum senador. B. Os territórios têm legitimidade para eleger um prefeito e organizar sua polícia militar e defensoria pública. Haha, não, né? C. É possível a divisão do território em municípios, desde que aprovada por lei ordinária pelo Congresso Nacional. E D. As contas do território são submetidas diretamente ao Tribunal de Contas da União com parecer prévio do Congresso. Não. Correta a letra A. O território federal pode eleger deputado, mas não elege senador. Aqui é uma questão que o pessoal também pode confundir, tá? O Distrito Federal elege deputados federais, tá? Distritais, elege governador e também elege senador, tá? O território federal, não, só tem deputado mesmo. Sobre os entes da federação, assinar a alternativa correta. Vamos já direto aqui, tá, pessoal? Ó, o Distrito Federal não pode se dividir em municípios. Isso aí cai bastante. Próximo, ao definir a organização político-administrativa do Estado brasileiro, o Constituinte determinou que o Distrito Federal acumula as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. No tocante à organização político-administrativa do Estado, prevista na Constituição Federal de 88, assinar a alternativa correta. É vedada ao Distrito Federal a divisão em municípios, sendo regido por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara. É isso, pessoal. Encerramos aí. Eu sempre peço desculpa às vezes pelo adiantado aí, né? A gente acaba correndo porque realmente é muito conteúdo e eu acho que resolvendo as questões a gente consegue sempre fixar melhor a matéria, tá? Então encerramos por aqui. Próximo tópico, intervenção federal, né? Seguimos aí na organização política do Estado brasileiro e boa sorte, né? Continuem estudando, espero que estejam aproveitando as aulas. Um abraço.